Então, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu sou pastor lá na Videira do Portal e tenho esse grande privilégio de poder ministrar uma palavra a vocês. De fato, essa palavra ela surgiu no meu coração quando nós estávamos buscando a presença, orando, buscando a glória de Deus por esse momento aqui, por esse retiro, por esse projeto das escolas e universidades. E um dia o Senhor, orando, buscando a presença de Deus, o Senhor me levou a lembrar daquele versículo que está na Bíblia, do capítulo, melhor dizendo, que está na Bíblia, de Ezequiel 37. Acho que o capítulo de Ezequiel 37 traduz muito bem aquilo que nós estamos deparando ou estamos vivendo, tanto nas escolas quanto nas universidades e faculdades. Então, o título da minha palavra, o título não é tão assim, massa, o título é meio sem graça, até não dava para combinar muito bem. Mas o título é Escolas e Faculdades de Ossos Secos. Porque é o que nós muitas vezes estamos nos deparando ao entrar naquela instituição. Ao você olhar para todo lado que você olha, você vê morte, você vê destruição. Você vê pessoas acabadas, você vê pessoas completamente destruídas. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 37, então, de Ezequiel, para que nós pudéssemos ler o que o Senhor diz, então, nesse capítulo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Vou esperar a nossa Bíblia abrir aqui. (37) 37. Está falhando essa Bíblia aqui. Empresta sua Bíblia aqui rapidinho. O dele não abriu aqui. Enquanto não abre. Então vamos ler aqui enquanto ele consegue abrir ali para nós sermos rápidos. Olha o que diz Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes são os ossos de sua casa Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Então, esse versículo aqui, então, do versículo 1 até o versículo 14 de Ezequiel, nos diz muitas coisas daquilo que nós estamos vivendo e experimentando no trabalho quanto às escolas e universidades. Então, esse capítulo 37 que de Ezequiel, ele é bastante conhecido. Muito conhecido, na verdade, por cada um de nós.
Mas esse capítulo, ou esses versículos que eu li aqui, ele é uma resposta aqui, está citando no capítulo 33. No versículo 10, que diz o seguinte: assim falai vós, visto que a nossa prevaricação e os nossos pecados estão sobre nós, e nos esfalecemos nele, como pois viveremos? Essa era a pergunta daquele povo. Tanta destruição, tanta morte. Como que isso vai acontecer? Como que nós vamos experimentar de uma restauração? Como que nós vamos experimentar de um avivamento, de algo poderoso, se o que nós vemos agora diante de nós é um vale de ossos secos? Essa é às vezes a pergunta que muitos de nós podemos fazer. Ou que muitas pessoas naquela instituição que nós entramos fazem. Vocês trazem essa palavra, falam sobre Jesus, mas eu não tenho esperança. Eu não acredito que pode mudar. Olha a minha vida. Olha a destruição. Olha o que eu tenho vivido. Olha o que eu tenho passado. Você não me conhece direito. Você não sabe a minha história. Então, às vezes, nós deparamos, irmãos, com vidas destruídas. Literalmente, um vale de ossos secos. Aonde tem destruição. Aonde tem morte. E nós temos entrado nessas instituições. E você, muito bem, que você que lidera, já participou. Você percebe, você vê nitidamente milhares e milhares de pessoas vivendo nas trevas, vivendo na morte. Mas a resposta de Deus aqui, ela vem de uma maneira intrigante e poderosa. Porque Ezequiel, ele fala sobre a desolação, fala: Deus, olha aqui, olha o vale de ossos secos, olha a destruição, olha a morte. Como pode uma nação reviver de um vale de ossos secos? Porque Deus havia prometido: eu vou reviver e vou restaurar a nação de Israel. E o povo fala: Deus, como assim? Olha aí, nós estamos aqui nesse vale de ossos secos. Nós somos poucos hoje. Como o Senhor fala ou profetiza ou declara essa palavra a nós? Isso não vai acontecer. Olha a nossa história, olha a nossa vida. Não é capaz que aconteça isso com cada um de nós. Mas o Senhor, Ele simplesmente fala para Ezequiel: Ezequiel, olha esse vale. Ezequiel, profetiza. Abra sua boca. E quando então Ezequiel, ele abre a sua boca, você pode perceber que os tendões começam a ser recriados, a carne começa a ser recriada, e finalmente o sopro do Espírito entra em cada uma daquelas pessoas. É a forma, uma resposta sobrenatural que o Senhor dá para aquela nação de Israel. Para aquelas pessoas que viviam desoladas, destruídas, acabadas. Então eu e você temos deparado com isso todos os dias. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm alegria. Pessoas que precisam de uma nova liderança, de uma direção. Pessoas que estão completamente destruídas, tanto financeiramente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. Suas famílias estão destruídas, não têm esperança, não têm alegria, não têm prazer na vida. Ou seja, estão vivendo de fato a morte. Porque se não tem alegria, não tem esperança, que amanhã pode ser um dia melhor, elas vivem na morte. Por isso que é esse vale de ossos secos. Então o Senhor, Ele manda Ezequiel profetizar. Ele profetiza e algo poderoso acontece. O Senhor então manda cada um de nós a irmos para as escolas. E nós falamos, profetizamos, mas muitas pessoas ainda não acreditam no poder de Deus. Até que Ele se manifeste de uma forma sobrenatural e poderosa. Um dia nós participando então da convenção, tá, lá no workshop. Eu senti claramente que o Senhor estava nos direcionando para que nós pudéssemos entrar nessas escolas e universidades e manifestar o poder dele através de curas, milagres, sinais e prodígios. Porque assim as pessoas vão começar a crer e a ver quem é o Senhor. Olha essa situação. O Senhor falou que ia restaurar, mas o povo falou: restaurar como? Não estou vendo nada. É só o vale de ossos secos. Mas quando o Senhor, Ele fez aquele vale de ossos secos, um exército forte e numeroso, aquelas pessoas ficaram de fato espantadas com o tamanho do poder de Deus. Mas é isso que vai acontecer nas instituições que nós entramos. Nós vamos experimentar e desfrutar de uma restauração, de um poder poderoso de Deus manifestando em cada um daqueles lugares. Então a nação de Israel aqui estava completamente destruída. Eles viviam sobre o punho da Babilônia. Ou seja, a Babilônia controlava e de fato destruiu e praticamente aniquilou a nação de Israel completamente. Mas Deus um dia, Ele profetiza: eu vou restaurar a nação de Israel. E eu falo para vocês, irmãos, o poder de Deus é sobrenatural, porque como todo pastor que foi lá tem que falar, né? Eu também fui lá em Israel há pouco tempo e pude ver e testemunhar. A nação vive, está lá, ela existe. Então, há muitos anos atrás foi completamente destruída, é o que nós estamos falando aqui agora. E o Senhor falou: eu vou restaurar, eu vou fazer de novo.
As pessoas vão reviver. Eu vou levantar um exército forte e numeroso da destruição. E hoje existe a nação de Israel. É algo sobrenatural, é algo poderoso. Mas é aquilo que nós vamos experimentar em cada instituição que nós entramos. Nós vamos ver o milagre e o poder de Deus se manifestando de uma forma poderosa e sobrenatural. Mas muitas pessoas não acreditam, não creem que Deus pode fazer. Muitas pessoas que você prega para elas nas instituições, elas não creem. Elas simplesmente falam, não, tá bom, vou ouvir o que essa pessoa tem para falar, não tem outra coisa, né? O professor cedeu a aula, ou às vezes eu fui chamar para estar aqui, ok. Mas mal elas sabem que elas fazem parte de uma grande restauração, do avivamento, do poder da glória de Deus nessa nação. Essas pessoas vão fazer parte da história do avivamento sobrenatural que nós vamos experimentar, ganhando mais de 500 mil de jovens para a glória de Deus. Mas tudo isso começou aonde era um vale de ossos secos, aonde tinha uma destruição completamente. Então existe uma necessidade de restauração nessas escolas e faculdades, porque como muito bem nós sabemos, tudo isso começou muito tempo atrás com John Wesley, com o Clube Santos e tudo. Mas hoje você vai nas escolas, universidades, faculdades, é destruição, é morte, é prostituição, é o diabo governando de uma forma assim, terrível. Mas tudo começou com um propósito bom, de pregar o evangelho, de ensinar pessoas a buscar o Senhor. Mas hoje se tornou, de fato, um lugar, como muitas pessoas falam, né? Às vezes faculdades, universidades, são cemitérios de crentes. Muitos que têm a sua fé, muitos que creem no Senhor, buscam o Senhor na sua adolescência, quando entra às vezes na faculdade, se desvia. Então o Senhor também ele vai restaurar esse vale de ossos secos, de pessoas que um dia eram crentes, homens e mulheres de Deus, mas por virtude da faculdade, por virtude de alguma coisa que aconteceu na sua vida, ele se desviou do caminho. O Senhor vai restaurar cada uma das pessoas. Porque nós vamos encontrar muitas pessoas dessas nas faculdades. Pessoas que eram crentes, de fato experimentaram grandes coisas na parte de Deus em suas vidas, mas ao entrar na faculdade, ao ingressar na faculdade, essa pessoa desviou. Mudou a mente dela, ficou completamente desnorteada e se desvia do propósito de Deus. Então existe uma necessidade de restauração. No versículo 1 o Senhor fala para Ezequiel diz, a minha mão do Senhor e me levou pelo Espírito. Isso indica que Ezequiel ele teve uma visão. Irmãos, eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. Vocês terão visões daquilo que Deus vai fazer na instituição na qual você foi estabelecido. Porque o Senhor levou Ezequiel a ter uma visão. E o Espírito do Senhor colocou Ezequiel no meio de um vale. E é onde o Senhor tem levado a cada um de nós, no meio do vale, na sequidão, na destruição. Porque esse vale havia sido um cenário de destruição, de morte, um cenário de grandes batalhas. Por isso que esse cenário tinha vários ossos secos. Porque muitas pessoas morreram em batalha naquele lugar. E os mortos eles foram deixados de lado. Aqueles que caíram, aqueles que foram feridos, ninguém teve a capacidade de pegar na mão, falando, eu vou cuidar de você, não. Foram deixados de lado. Por isso que muitas pessoas têm vivido uma destruição terrível em suas vidas. Sabe por quê? Porque falta líderes, faltam homens e mulheres de Deus para ir aonde eles estão, pegar nas suas mãos e falar, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você, eu vou orar por você, eu vou te ensinar, eu vou pregar. Eu vou levar você a buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Anda do meu lado. Falta esse tipo de pessoa. Para auxiliar aquelas pessoas que estão vivendo na morte. Coisas terríveis. Então o Senhor leva Ezequiel no meio do vale, por uma visão. Ele tem aquela visão e o vale estava cheio de ossos secos. Mas é isso que nós vemos nas faculdades. É isso que muitas vezes nós vemos nas escolas. Sequidão. Tem lugares que nós chegamos que os diretores, né, e os professores faltam implorar para nós ficarmos lá. Às vezes até pagar, falam, não, fica aqui, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Sabe por quê? Porque só tem morte e destruição naquele lugar. Muitos professores, diretores não dão conta mais. É tanta bagunça, é tanto problema, é tanta coisa errada que acontece nesses lugares, que quando nós chegamos, eles faltam implorar, por favor, não sai daqui. Faz de dia, de tarde, à noite, de madrugada, mas faz alguma coisa. Fica aqui. Traz suas pessoas, traz mais gente. Faz alguma coisa. Eles estão desesperados, por quê? Porque é o vale de ossos secos. Só tem morte. Não tem vida naquele lugar, não tem prazer. Não tem alegria de você estar num lugar daquele. Porque há somente destruição. Então o Senhor leva a Ezequiel a andar no meio daquele vale. Ele queria que esse profeta, ele tivesse uma ideia do número de vítimas que caiu naquele lugar, que perdeu a sua vida, que muitas vezes perdeu a sua esperança. O Senhor, ele tem, de fato, nos levado a
a desenvolver esse projeto no tempo certo, na plenitude do tempo, eu tenho certeza disso. Não foi antes e depois que o Senhor estabeleceu esse projeto, foi no tempo certo, na plenitude correta. Porque nesse momento, milhares e milhares de pessoas estão ficando pelo caminho, estão perecendo. Se envolvendo com sexo, droga e tantas outras coisas aí. Tem ficado no meio do caminho, mas o Senhor tem levantado profetas, homens e mulheres, para olhar para aquele vale e falar, e Deus pergunta, por acaso pode reviver esse vale de ossos secos? Se você falar, Deus, tu sabe. Ele fala, então abre a sua boca e profetiza agora. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Na sua instituição, quando você chegar lá, simplesmente abra a sua boca e profetize a vida sobre cada um daqueles ossos secos, em nome de Jesus. Amém? Então o povo aqui, irmãos, não tinha mais esperança. Aqueles que estavam vivos de Israel, não tinha mais esperança, que a nação seria reconstruída. Eles não tinham mais esperança, por isso, lá em Provérbios 13:12 fala, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Irmãos, viver uma vida sem esperança é terrível. Viver uma vida sem propósito é terrível. Viver uma vida que você não espera que amanhã possa ser um dia melhor é terrível. Mas é isso que essas pessoas vivem nas escolas e faculdades. Sem esperança. Não tem alegria. Amanhã é mais um dia. Amanhã é mais uma oportunidade de eu viver algo terrível na minha vida. Porque não tem alegria, não tem esperança. Não tem o Senhor Jesus habitando dentro de cada uma delas. Então, eles tiveram uma perda muito grande aqui. Por isso não tinha mais esperança. Não acreditavam. Muitos daqueles que estão lá nessas escolas ou instituições não têm esperança para nada, porque a vida deles são terríveis. Tantas histórias, tantas coisas que eles podem contar daquilo que eles experimentaram e viveram na vida deles, que não dá ânimo. Eles não creem que pode acontecer alguma coisa. Por isso que você está aqui nesse retiro hoje. Porque você tem que ser essa voz que clama em meio deserto. Você tem que ser esse profeta que vai olhar para o campo e vai olhar para aquele lugar e falar, eu vou profetizar e os ossos vão reviver, carnes serão colocadas nesses ossos, o Espírito de Deus vai entrar em cada uma das pessoas e elas serão restauradas e transformadas em nome de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. Então Ezequiel estava no meio daquele vale, e um vale muito numeroso. Milhares e milhares de pessoas haviam perdido suas vidas naquele lugar. Não tinha 1 ou 2, 3 pessoas que haviam morrido naquele lugar, não, irmãos. Foi milhares de pessoas que perderam suas vidas naquele vale. Então existem milhares de pessoas presas nas garras do diabo. E eu e você seremos usados para libertar cada uma dessas pessoas. Então nós somos agentes da restauração. Eu e você fomos chamados para restaurar aquele que estava morto. Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel poderia muito bem responder, ou ter uma resposta clara, Deus, humanamente falando, não pode, é impossível, é claro que não. Como que vai reviver ossos, ainda se transformar em pessoas? Não, isso é praticamente impossível. Ele poderia ter falado isso, claro, mas não foi por esse lado que Ezequiel andou. Ezequiel falou, Senhor, eu não sei, mas tu sabes, o Senhor sabe se pode. O Senhor sabe se pode reviver esse vale. Sabe uma coisa? Algo muito interessante. Ezequiel, ele deixou a pergunta em aberto. Ele não falou, Deus, o seguinte, não pode. Ele falou, Senhor, tu sabes. Mas por 3 motivos ele deixou essa pergunta aberta. Em primeiro lugar, ele sabia bem quem era Deus. Deus criou os céus e a terra. Ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Por isso ele não simplesmente respondeu sim, não. Ele simplesmente falou, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe, o Senhor controla tudo. Porque não há nada demasiadamente difícil que o Senhor possa fazer. Porque o Senhor é o Deus que faz o impossível. O Senhor é o Deus que faz o milagre acontecer. Se o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor pode qualquer coisa. Por isso que Ezequiel jogou a pergunta para Deus. Deus, tu sabes. Segundo lugar, os ossos secos poderiam reviver por causa da promessa de Deus. Deus falou que iria restaurar a nação de Israel. E se Deus havia prometido, então Ele vai cumprir, porque Ele é fiel em cada uma das suas promessas. O Senhor prometeu nos dar mais de 500 mil de jovens. Irmãos, vai acontecer, porque existe uma promessa. A palavra foi liberada da boca de Deus. Então, Ele sabe, então vai acontecer. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus.
Então se Ele prometer, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Não há nada que impeça. Não interessa se tem o vale de ossos secos. Não interessa aqueles ossos viraram poeira. Deus, Ele pode restaurar. Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer. Terceira coisa. Os ossos secos podem reviver por causa do plano e do propósito de Deus para o seu povo. O Senhor quer salvar. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer transformar e restaurar novamente a nação de Israel. Então Ele vai fazer. Então presta atenção. Não interessa a circunstância, a situação que você tem passado na instituição que Deus colocou você. Ele vai fazer o milagre acontecer. Creia nisso. Creia na promessa. Ele vai restaurar aquele vale de ossos secos. Aquela destruição completa que você tem vivido. Porque Ele é Deus. Jeremias 29, versículo 11 ao 14 diz o seguinte: eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que Deus planejou, irmãos, é bem maior do que aquilo que nós podemos perceber, sonhar ou ver. Não interessa a circunstância que tem passado, não interessa a luta, o problema que você tem enfrentado. Se um dia saiu da boca de Deus, que Ele prometeu, vai se cumprir, custe o que custar. Não interessa o problema que se levantar, não interessa o vale de ossos secos, não interessa aquilo que você se deparar à sua frente. Ele simplesmente vai cumprir aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. O que Deus planejou pode tardar às vezes por causa de rebeliões humanas, mas seus planos nunca e jamais podem ser frustrados. O homem pode se levantar, o homem pode fazer muitas coisas contra Deus para tentar impedir o plano e o propósito dele, mas jamais pode frustrar os planos e os propósitos de Deus. Jó 42:2 diz o seguinte: bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus para a sua vida, presta atenção, não pode ser frustrado. Não interessa a circunstância, não interessa o seu gigante, não interessa a montanha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Presta atenção. Sabe para que serve o gigante na sua vida? O gigante só serve na sua vida para que você possa subir em cima dele e ter uma visão mais longe daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Só para isso. Ele não serve para te amedrontar, não. Ele simplesmente serve de escada para que você possa chegar ao horizonte e ver aquilo que Deus tem preparado para você. É simplesmente isso. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se Ele prometeu que vai nos dar as instituições, as escolas, universidades, faculdades, Ele vai dar, porque Ele é fiel. Então creia na promessa. Nós vamos invadir as escolas, universidades, porque nós temos a promessa de Deus, amém? Então creia. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque nós somos instrumentos de restauração de Deus. Deus demonstrou, irmãos, que o processo de reavivamento de Israel ocorreria em 2 etapas. E essas 2 etapas é a forma que Ele também vai fazer nas escolas e universidades. A primeira etapa consistia em pregar a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos entrando semana após semana nessas instituições. Para fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Ensinar todos os dias, falar todos os dias do Senhor Jesus. Então no versículo 4 diz o seguinte: então me disse, profetiza a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, conforme se observava na criação, e toda a escritura, a palavra de Deus, ela tem um tremendo poder. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus, ela tem poder. E Deus falou para Ezequiel: meu filho, presta atenção, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer nas escolas, nas faculdades, nas instituições. Nós vamos abrir as nossas bocas e pregar a palavra de Deus. Porque é isso que Ele tem direcionado a cada um de nós. Então Deus disse a Ezequiel para que ele profetizasse naquele vale. Ele falou, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. O Senhor Deus deu a Ezequiel uma visão das coisas que haveriam de acontecer.
Diz que poria tendões, faria crescer a carne naqueles ossos secos e cobriria a pele. E finalmente, poria dentro deles o fôlego de vida e faria viver novamente. Então o que Ezequiel fez? Ele profetizou. E quando ele profetizou, um milagre extraordinário e sobrenatural aconteceu. Aquilo que é impossível é possível para Deus. É impossível para mim e para você, às vezes, ganhar uma escola, faculdade completamente. A nossa força humana, a nossa naturalidade. Mas para Deus não é impossível. Para Ezequiel, chegar diante daquele vale e falar, olha, é o seguinte, ossos secos, escutem. Como assim? Não tem ouvidos, é osso. Está tudo destruído. É simplesmente pela fé. É simplesmente pela fé. Mas é isso que vai acontecer com você. Você vai olhar para aquele lugar, para aquela sala de aula, para aquelas pessoas, e vai ver morte. Você fala, como que eu vou fazer? Eu não vejo vida aqui nesse lugar. Eu não vejo sinal nenhum de vida. Mas Deus fala para você, presta atenção. Profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que nós vamos fazer, irmãos, quando nós chegarmos naquelas escolas e faculdades. Vamos declarar, ouçam a palavra do Senhor e coisas sobrenaturais e poderosas vão acontecer. Amém? E a segunda coisa, para me encerrar. A primeira é você pregar, que é o que nós temos feito. A segunda parte consistia em um revivamento, onde eles seriam cheios do próprio Espírito de Deus. Porque se o Senhor ele colocou os tendões, colocou a carne, reviveu o homem, agora faltava uma coisa que é importante na vida desse homem. É a presença de Deus habitando dentro dele. Então é isso que nós também temos que fazer. Primeiro, nós vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. E a segunda coisa, nós vamos declarar que elas serão cheias do Espírito Santo. E o Espírito vai invadir cada uma daquelas pessoas. E elas serão tremendamente marcadas pelo poder de Deus. Então, lá no versículo 9, 10 diz o seguinte. E ele me diz, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. Diz ao Espírito, assim diz Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Um exército forte e numeroso, se levantou naquele momento. Porque eles também foram cheios do próprio Espírito de Deus. O Senhor colocou fôlego de vida dentro de cada um deles. Então, esse é o nosso trabalho. Primeiro, nós vamos pregar o Evangelho. Vamos falar do Senhor para cada uma daquelas pessoas. E segundo, nós vamos orar para que o Espírito Santo desça sobre cada uma daquelas pessoas. E elas sejam tremendamente convencidas, transformadas, restauradas e poderosamente marcadas pelo Senhor em nome de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Pregar e profetizar que o Espírito do Senhor será derramado sobre cada uma daquelas pessoas. Então Deus prometeu que daria vida ao povo. Colocando nele o seu Espírito, traria de volta a nação de Israel. Lá no verso 14, encerrando, ele diz, porém vós o meu Espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. E o milagre aconteceu, porque hoje existe a nação de Israel. Mas também o milagre vai acontecer nas instituições que nós estamos entrando dentro de cada uma delas. Nós vamos abrir nossas bocas, vamos profetizar sobre esse vale de ossos secos. E coisas poderosas e sobrenaturais vão acontecer. Amém? Estou profetizando sobre a sua vida, presta atenção. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu quero que você seja usado pelo Senhor agora, como um profeta. Eu quero que pela fé você visualize a instituição que você estuda, ou a instituição no qual você foi estabelecido para liderar. Eu quero que você comece agora pela fé. Assim como o Senhor fez com Ezequiel. Foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. Uma visão de que ele restauraria aquela terra, restauraria aquele vale de ossos secos. Então agora pela fé, eu quero que você use a sua fé agora, como foi muito bem pregado a cada um de nós, pelo pastor. Você visualize pela fé agora a sua instituição. Você visualiza agora aquele vale de ossos secos. Mas veja, ossos batendo com ossos, a carne entrando. E o fôlego de vida e o Espírito de Deus entrando sobre cada uma daquelas pessoas. Visualiza agora pela fé. Veja o poder de Deus se manifestando.
Veja Deus te usando, você abrindo a sua boca e profetizando sobre aquele vale de ossos secos. E milhares de pessoas se entregando ao Senhor e sendo completamente marcadas, transformadas pelo poder de Deus. Veja pela fé. Visualize. Creia. Creia que o Senhor vai te levar a desfrutar do milagre sobrenatural e poderoso. Em nome de Jesus.